primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que para mim é uma grande honra ter a oportunidade de vir, falar um pouco da pesquisa e também de voltar para casa, porque eu fiz minha graduação em serviço social aqui na PUC, né, de 2002 a 2006, então é um lugar, né, que eu me formei, que eu aprendi diversas coisas, assim, então é sempre muito gostoso ter essa oportunidade de voltar para cá. E aí, fiquei muito contente com o convite de Renata para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado, né? Eu estou no programa de mudança social e participação política da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, ali no Campus Leste, que é a região que eu moro e que eu trabalho. Está em fase de finalização, porque vou fazer a defesa já no dia 14, como eu contei para vocês. E daí aqui eu acho que vai ser até uma pré-banca, no sentido também que eu conto aí com as sugestões, com os olhares e com a colaboração de todas e todos, tá? Então, a minha gratidão. E antes de falar da pesquisa em si, eu gosto de contar como eu me encontrei com esse objeto de pesquisa. E isso tem a ver com o trajeto que eu faço para chegar no meu trabalho. Eu sempre começo assim, porque eu acho que é importante a gente fazer memória e colocar também as nossas motivações. Então, eu vou contar para vocês. Como eu disse, eu moro e trabalho na Zona Leste. Eu moro num bairro que chama Vila da Lila, que fica ali quase no focinho, vocês conhecem o mapa de São Paulo, né? Quase no focinho ali do Cachorro. E para chegar no meu trabalho, eu vou até o metrô Vila Matilde. E lá eu pego um ônibus que chama Flávio José Bonifácio. Pego esse ônibus e desço na Avenida São Miguel. Não sei se vocês conhecem a Avenida São Miguel. Uma avenida comprida. Desço num ponto ali, desço uma outra rua muito grande que chama João José. E daí eu vou caminhando e chego até esse túnel. Não sei se vocês conseguem ver. Túnel? Não? Estão vendo? Esse túnel dá acesso ao bairro de União de Vila Nova, no qual eu trabalho. Tá ligado? Vocês preferem... Ah, deu. Agora foi. Então, como eu contava, esse túnel dá acesso ao bairro União de Vila Nova, que é o lugar que eu trabalho, ali no Centro Social Marista, em Monjustino. Então, numa segunda-feira do mês de março de 2015, eu fiz esse trajeto que eu contei para vocês e entrei nesse túnel. Passando por ele, eu vejo uma movimentação atípica no bairro. Helicópteros, muita gente na rua, aglomeração de pessoas, carro de polícia. Entrando na rua do meu trabalho, eu vejo uma faixa amarela e, atrás dela, os corpos de 3 garotos que tinham sido assassinados na madrugada de domingo para segunda-feira. Foi a primeira vez que eu me deparei, né, com uma cena dessa e fiquei muito impactada e cheguei no meu trabalho mexida, né, com um misto de indignação, de tristeza e de pensar, né, o que leva, né, a um lugar eu ir trabalhar e encontrar com gente assassinada na rua e as pessoas acharem aquilo normal, né? Porque em volta dos corpos as pessoas iam, conversavam, era como se eles não fossem pessoas. E daí, depois desse dia, eu tive um encontro com o meu orientador e falei para ele que eu queria fazer alguma coisa com o que eu tinha visto, com o que tinha acontecido. Aí a ideia inicial foi escrever um artigo para estudar um pouco essa questão do extermínio dos jovens negros, mas durante essa escrita, eu falei, olha, Denis, é isso que eu quero pesquisar, né? Eu falo que eu acabei dando um golpe no meu orientador, porque eu mudei o objeto de pesquisa mesmo. Antes eu ia falar do Fórum de Moradores, ali da região, e eu mudei para estudar essa questão do extermínio. E daí, eu tinha uma questão. Eu fiquei pensando, por que será que quando eu vou para o meu trabalho em União de Vila Nova,
eu encontro meninos assassinados, e isso aconteceu outras vezes durante esses 2 anos, e por que será que quando eu trabalhava no SENAC, em Higienópolis, isso nunca aconteceu? Parece uma pergunta inocente, né? Mas é dado, porque lá é União de Vila Nova, extremo leste e periferia, e você trabalhava numa região mais rica. Mas eu entendo que não é só isso, né? Por que será que nos extremos da cidade se concentra a população negra? São regiões mais pobres e se concentram também os índices de homicídio, e por que isso é diferente em outras regiões da cidade? Então, a minha hipótese é que existe uma articulação entre pobreza, vulnerabilidade à morte e raça na cidade de São Paulo. As regiões mais pobres, está concentrada a população negra e é onde a sua juventude está morrendo. Só que essa articulação não é natural. Ela tem a minha origem. Tem uma origem. E daí a minha hipótese também é que isso originou-se com o processo de segregação urbana e social da cidade de São Paulo e com as políticas do pós-abolição que visavam excluir a população negra. Então, é disso que eu vou falar da pesquisa, além de falar do extermínio em si, mas do processo no qual se deu e se dá o extermínio da juventude pobre e negra. Então, é disso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Tá bom? E antes de falar da articulação desse processo todo, eu vou trazer um pouco os números gritantes dos homicídios aqui no Brasil. E eu trouxe um vídeo bem didático da Anistia Internacional, que eles têm uma campanha Jovem Negro Vivo, e eu acho que cabe apresentar para vocês. Tá bom? Um vídeo de 2 minutos. Se vocês se sentirem provocados e provocadas com alguma questão, vocês podem ficar à vontade também para me interromper, tá? Não tem problema. Operando ou ele é assim mesmo às vezes? É? É isso mesmo? Bem que o moço falou. Bem... Você consegue. O senhor não tô vendo, mas eu estou tentando colocar na setinha. Acho que o moço da tecnologia aqui. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170.000 pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192.000 homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio.
Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30 mil morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5 a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100 mil habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional. Que esses números, né, alarmantes nos trazem, né? Que o Brasil vive em estado de guerra, né? A gente tem uma taxa global de homicídios de 6,2 pessoas por 100 mil habitantes. No Brasil, isso é 29 por 100 mil habitantes. Isso é muita coisa. Nós vamos conversar aqui por um período de 2 horas. Durante esse período, 7 jovens vão ser assassinados, né? Daqui até o nosso final de semana, que é domingo, é como se 2 aviões repletos de jovens tenham caído. Isso é muita coisa. O homicídio já é a principal causa de mortes não naturais entre os jovens. E 78% da causa morte da juventude negra é por conta dos homicídios. Então, não são números naturais. Isso é uma situação alarmante e não tem toda a visibilidade necessária. Então, eu gosto de trazer esse vídeo, eu acho importante porque a gente consegue ilustrar a gravidade do que a gente está vivendo, que está acontecendo no nosso país agora. Muito bem. Mostrei os números, e daí eu vou levantar um pouquinho, agora no microfone pode, né? Eu mostrei os números, e no começo eu contei para vocês que esses números, né, que essa situação, ela não é natural, que ela foi produzida, e ela é misto de uma articulação entre violência, entre pobreza e entre raça na cidade de São Paulo, e que ela tem uma origem, vocês se lembram? E eu falei que as origens estavam ali nas políticas excludentes do pós-abolição e no processo de segregação urbana. Então, foi um caminho construído. Agora, a gente vai olhar um pouco de quais políticas excludentes eram estas, em qual contexto elas foram criadas e de que forma elas afetaram as condições de vida da população negra e esse deslocamento para as periferias. Então, a gente vai fazer uma volta ao tempo aí e olhar para o período pré e pós-abolição. Mas antes de falar das políticas, eu vou falar do contexto. E para falar desse contexto, eu usei algumas referências. Então, aqui tem o Clóvis Moura, que é um sociólogo, o Petrônio Domingues, que é um historiador, o Florestano Fernandes e o Roger Bastide. São as referências que eu uso para falar disso. Falando agora do Clóvis Moura, ele trata de 2 conceitos bem importantes para contextualizar essas políticas excludentes, que é a modernização conservadora e o modo de produção escravista. Então, Clóvis Moura, ele fala que ali no pré-abolição, o Brasil estava, de alguma maneira, se modernizando, né? Com a comunicação, com os meios de transporte, né? A sua estrutura econômica estava se modificando também. Mas essas modificações eram feitas com base no trabalho escravo, uma estrutura escravista, né? E o que as nossas elites elas fizeram, né? Para sobreviver a esse momento de mudança sem perder os seus privilégios, eles criaram mecanismos reguladores. Porque onde estava o privilégio das elites do nosso país? Na concentração de renda e na posse de terra. Isso é poder. E estava no contexto
de degradação assim, do trabalho escravo, né? Tinha as pressões da Inglaterra, né? A gente tinha que ampliar o mercado consumidor. Então, eles sabiam que a abolição era uma coisa inevitável. Mas, para manter os seus privilégios que estavam ligados à terra e à renda, foram criadas diversas medidas para que eles sobrevivessem a essa transição, que é o que a gente chama de modernização conservadora. E quais mecanismos eram estes, né? Um foi a Lei de Terras, de 1850, que eu acho que vocês conhecem também, e depois a Política Imigrantista, de 1875. Por que a Lei de Terras é importante? Como eu falei para vocês, o privilégio dessas elites era a posse à terra. Até 1850, a terra era da coroa. E a coroa que escolhia para quem ela destinava essas terras, né? Vocês acham que essas terras eram dadas para o meu bisavô, meu tataravô, por exemplo? Não. Para quem era dada a terra no Brasil? Quem tinha posse da terra? Quem? As elites, os senhores de escravos, né? Então, essa lei congela a estrutura fundiária na mão de quem já tinha. Então, essas pessoas passam a possuir a terra e depois elas podiam fazer com ela o que elas quisessem. Vocês acham, por exemplo, que com a abolição da escravatura, essas terras foram destinadas aos negros e negras? Não foram. Elas continuaram, né, nas mãos de quem as possuía. Muito pelo contrário. Essas terras foram destinadas para o cultivo dos imigrantes que vieram com a política imigrantista de 1875, que trouxe a mão de obra europeia para trabalhar nas lavouras e depois nas fábricas. E tinha uma justificativa de que essas pessoas eram mais bem preparadas do que os negros. Mas se até 1875 os negros não serviam para trabalhar na terra, né? O nosso país, as suas riquezas foram constituídas a partir da superexploração da mão de obra escrava, né? Até aí servia. E depois esses imigrantes foram trabalhar nas indústrias. Interessante que na Europa eles não vieram de regiões que tinham fábricas, vieram de regiões agrícolas. Então, essa justificativa, né, que o Petrone fala muito disso, de que eles eram mais preparados, também não cabe, né? Nesse contexto, estavam aquelas políticas eugenistas de branqueamento da população, porque eles associavam o negro ao atraso. Então, trazer a mão de obra europeia foi uma forma também de branquear a população e de inibir o acesso à terra e ao mercado de trabalho dos negros e negras. Então, vocês entendem que faz um sentido, 1850, 1875, 1888, a abolição da escravatura. Então, os negros, né, libertos, eles não tiveram acesso à terra e nem ao mercado de trabalho. Não por vontade, mas porque foram criados mecanismos e políticas para inibir esse acesso. Falando um pouco da cidade de São Paulo... Do trabalho... Está funcionando. Do trabalho, como você citou o Clóvis Moura, no Dialética Radical do Negro, é porque o microfone está falhando. No Dialética Radical do Negro tem umas tabelas muito legais que falam de todos os trabalhos realizados no período da escravidão, né? E aí ele coloca cabeleireiro, ferreiro, marceneiro, são diversas profissões e que a gente não vê nos livros escolares, e aí fica essa coisa que o escravizado estava só na zona rural, né? Mas Clóvis Moura, eu não sei se é nessa edição nova que saiu, da Anitta, tem todas as profissões, não sei se você viu, acho que é... Eu vi uma referência. Na edição nova tem todas as profissões que... Porque o branco não fazia nada, isso é verdade, né? Então, não era só na zona rural, né? Acho interessante esse ponto que você traz. E realmente esse é o livro que eu uso como referência, a Sociologia do Negro, né, Brasileiro e Dialética Radical do Brasil Negro.
E tem um outro livro também que eu uso, não coloquei aqui na referência, mas é do Carlos Ferreira, que ele é aqui da PUC, que é o Nem Tudo Era Italiano, né? E esse livro é interessante porque ele também traz umas tabelas para mostrar o número de nacionais, né, e de estrangeiros nas fábricas ali no pós-abolição. E 80% a 90% das pessoas que trabalhavam nas fábricas eram estrangeiras. E os nacionais nem eram só os negros, né? Estavam incluídos os brancos também. Então, para vocês terem uma ideia mesmo, né? E o Petrônio Domingues, também no livro dele, ele fala que tinham leis que proibiam que as pessoas negras pudessem cultivar terra, que fossem para a escola. Então, foram leis realmente para inibir o acesso. E daí eu estava falando um pouco da cidade de São Paulo. O Florestan Fernandes e o Roger Bastide, eles escreveram um livro que chama Brancos e Negros na Cidade de São Paulo. E esse livro foi escrito ali, né, nos fins da década de 40, né, início da década de 50, e ele foi uma encomenda da Unesco. Por quê? A Unesco, ela tinha uma tese que, ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil vivia uma democracia racial. Né? Então, eles pediram essa pesquisa para comprovar que as condições, né, dos negros e negras e das pessoas brancas eram iguais, né? Não era igual nos Estados Unidos. Daí, o Florestan e o Rogério foram fazer a pesquisa, e qual será que foi o resultado? Né? Então, eles perceberam que, por conta da falta de políticas direcionadas à inserção dessa população no mercado de trabalho após a abolição da escravatura, existia um descompasso, né? As condições não eram iguais. E a democracia racial era um mito, e que as condições eram tão duras quanto nos Estados Unidos. Porque aqui também foram feitos mecanismos legais para inibir esse acesso. Muito bem. Daí, eu vou pedir para a gente dar só um salto no tempo, porque eu trouxe um videozinho, bem curtinho também, que mostra como essas políticas afetam a vida dos negros e negras nos dias de hoje. Vamos ver se agora ele vai. Se ele vai mais rápido. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem o eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU.
Esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Ontem, estava contando para a Renata que eu fui falar também da pesquisa num outro espaço, né? Era no Senac de São Bernardo, e ali tinham gestores, né, os gerentes, assistentes sociais, professores, né? E eles tiveram uma dificuldade muito grande de compreender essas questões, né? Eles diziam que a gente precisa realmente de políticas universais que atendam todas as pessoas e que os negros, como os brancos, também sofrem e que as coisas não tinham essa dimensão, né? E daí, o que me chamou a atenção, inclusive na fala da assistente social, nossa, por que será que ela pensa dessa forma? Talvez seja porque, no processo formativo dela, ela e eles, né, não tenham acesso a esse tipo de informação, a esses dados que demonstram, né, as desvantagens que um segmento, que a população negra tem com relação aos outros, né? Eu até dizia, olha, eu falo do meu lugar, né, de mulher negra que vivencia isso, mas também do lugar de alguém que está pesquisando e com pesquisas de pessoas que vieram antes de mim, né? Como disseram, a ONU diz isso, o IBGE diz isso, o IPEA diz isso, diversos pesquisadores vêm falando isso há muito tempo. O movimento social negro vem denunciando isso há muito tempo, né? E talvez em alguns espaços formativos as pessoas não tenham acesso a essas informações. Aí eu entendi o lugar deles disserem, eu acho que não é um problema, porque não aprenderam a entender isso como uma questão, né? Enfim, parênteses. Pode falar mais sobre isso depois. E daí fizemos esse salto no tempo para mostrar como aquelas medidas afetam as condições de vida da população negra hoje. E a gente volta um pouquinho aqui para a cidade de São Paulo, que é onde a gente está olhando. E a gente vai olhar para a cidade de São Paulo no pré e no pós-abolição, tá? Para pensar onde vocês acham que viviam os negros e negras na cidade de São Paulo e o que eles faziam. Sem colar, olha. Pode, a ideia é essa, não é uma pergunta retórica, não. Onde vocês acham que os negros e negras viviam na cidade de São Paulo, ali no pré e no pós-abolição, nos idos de 1886, 88, 90 e poucos? Todo mundo aqui é de São Paulo? Não. Quem é de São Paulo conhece um pouco a nossa cidade, né? Então, onde vocês acham que eles viviam? Né? Nas periferias, no centro? Vocês têm alguma ideia? No centro? Isso. Isso, na Bela Vista. Na Várzea do Rio, muito bem. Então, as colegas aqui, né, não sei se dá para escutar aí, mas elas estão dizendo que os negros e negras na cidade de São Paulo viviam na região central, ali na região da Barra Funda, que era conhecido como Largo da Banana, que é onde eles carregavam, né, o café, a banana, trabalhavam ali como carregadores, viviam ali na região de Santa Efigênia, do Lava Pés. Não é por acaso que nessas regiões surgiram as primeiras escolas de samba, né? Eram territórios negros, viviam ali na Várzea do Carmo, ali na região da Sé. Por que será que eles viviam ali? Porque eles trabalhavam com serviços domésticos perto da casa, né, dos senhores de escravos, das elites da época. As mulheres trabalhavam também como lavadeiras, então é uma região que tem os rios ali, o Jabaquara também. Sim. O maior quilombo se formou do Jabaquara até Santos. Tinha outro quilombo ali, que é o do Saracura, na região do Bexiga, né? Ali também tinham as Irmandades Negras naquela região, e as Irmandades Negras têm um papel de resistência, porque
elas faziam as suas festas, juntavam dinheiro para comprar a alforria de alguns escravos também, né? Então tinha todo esse movimento, e era ali na região central. Então os negros e negras trabalhavam nos serviços domésticos, como vendedores, então tinha os mercados de rua, os mercados abertos, como ambulantes naquela região. E onde eles viviam, né? Eles viviam nos cortiços, né? Fazendo todos esses serviços. Mas daí eu perguntei, por que será? Eles viviam na região central, e eu falei para vocês que a concentração da população negra está nas periferias da cidade, né? Será que um dia, de novo, meu bisavô pegou a bolsa e falou, ai, meu, vou morar lá no extremo leste, né? É mais tranquilo, é mais calmo. O ar é melhor. Itaí Paulista, né? Será que foi assim? Não foi assim, né? Eu trouxe aqui um dado para vocês, que é o Código de Posturas de 1886. O que foi esse Código de Posturas, né? Foi uma medida de... Tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora. Eu posso falar de embelezamento da cidade, né? Queriam a cidade de São Paulo uma cidade linda. Então, eles achavam que os mercados, os cortiços, né, os lugares que os negros e negras viviam, enfeiavam a cidade, né? Porque achavam que São Paulo tinha que parecer Paris, porque a gente estava num contexto de modernização, de mudar a cidade, de mudança de arquitetura, de cultura. O negro era visto como um atraso, né? Então, esse código, ele disparou a demolição, isso mesmo, dos cortiços, dos mercados e até de igrejas da população negra na região central. Então, foi proibida a construção dos cortiços, eles foram demolidos, eles fizeram um processo de alargamento das ruas, como eu falei, de embelezamento da cidade. E para onde será que essas pessoas foram? A gente conta isso como o disparador do processo de periferização da cidade de São Paulo. Então, as pessoas foram proibidas de terem as suas casas na região central, e com o Código Sanitário de 1894, começaram a ser construídas vilas higiênicas para os operários que trabalhavam nas fábricas. Os negros trabalhavam nas fábricas? Então, eles tiveram acesso a essa moradia? Não. Então, aí começa o processo de periferização da cidade mesmo. Essas pessoas foram indo para as regiões mais longínquas. Também. Todas as formas de inibir que essa população se concentrasse nessa região. Então, vocês é interessante que a gente fale um pouco agora do que está acontecendo na Cracolândia, né? E se passaram mais de 80 anos, né? Quando a gente teve uma medida, e o mesmo tipo de medida, né? De expulsão, de destruição. E agora, em 2017, faz-se a mesma coisa, né? E como a gente sabe, as pessoas, elas não desaparecem, elas vão para um outro lugar, né? E essas pessoas, elas começaram a ir para as periferias da cidade. E como eram e são as periferias, né? É uma coisa que a gente estuda muito. Tem infraestrutura? Tinha, naquele contexto, tinham ruas, tinham escolas, tinham hospitais. Não tinha nada, né? Ainda não tem. E o padrão de construção das periferias de São Paulo é da autoconstrução. O que é? As pessoas construindo as suas próprias casas, né? Até na minha família e outras famílias por aqui tem... A gente fala que é a mística do mutirão, né? Junta os tios, né? Vamos encher a laje, né? Faz a feijoada, o churrasco, né? Porque as pessoas, elas tinham que construir a sua casa. Tinham que construir os seus locais de moradia. E depois elas se juntavam, né? Para reivindicar que o Estado fosse colocar infraestrutura urbana mínima, né? Para eles estarem lá. Muito bem. O Código de 1932, porque
Tem até aqui, eu até vou falar com mais detalhes. São muitos códigos, a gente acaba não lembrando de tudo como... Mas acho que é melhor ler. Eu trouxe aqui a pesquisa para vocês. Depois eu vou disponibilizar a dissertação ainda. Não vai ser a versão corrigida, né, porque ainda tem que fazer a defesa, mas eu vou disponibilizar. Esse código fala que é uma lei, fizeram a Raquel Rurick que traz isso, né? Que é, em 1932 foi elaborado o Código de Obras de São Paulo, para atender às pressões sociais que exigiam a instalação de serviços públicos. Esse dispositivo permitiu o reconhecimento dos loteamentos irregulares da periferia, sem, no entanto, estabelecer os critérios norteadores, deixando a cargo dos técnicos municipais e das diretorias de obras. Tal lacuna deu ao Estado condições de selecionar, muitas vezes, segundo interesses eleitorais imobiliários, quais áreas deveriam ser urbanizadas. Então, é interessante você falar isso, a gente fala um pouco do papel do Estado, né? Quem constrói rua? Quem constrói hospital? Quem constrói escola? Quem constrói os centros culturais? Quem escolhe os lugares que esses equipamentos devem ser construídos? Então, a gente pode entender que o Estado, a intervenção estatal tem um papel crucial na produção de cidade, né? Por que será que em Parelheiros, por exemplo, não tem nenhum centro cultural e na região sudoeste tem vários teatros e vários cinemas, né? Aqui na região de Pinheiros, de Vila Mariana, tem diversos hospitais. E na cidade de Tiradentes, que tem gente populacional muito maior, só tem um que foi construído, né, a duras penas e há pouco tempo, né? Então, a intervenção estatal, ela determina também a produção da cidade. E tem um papel crucial. Então, o nosso Estado, ele escolheu fazer medidas urbanísticas e higienistas, ele escolheu tomar medidas para colocar a maioria da população nas periferias e investir mais na infraestrutura urbana no centro da cidade. Então, isso foi uma escolha. Rapidinho, é só para lembrar que 1932 é o chamado ano da revolução, com muitas aspas, né, constitucionalista. E aí, o interessante desse período é porque é a única vez em que o Estado paulista, né, faz um apelo aos negros no sentido, né, prometendo, inclusive, a inserção, né, da população negra nas chamadas políticas de Estado. Tem um livro interessante do Oswaldo Faustino sobre a Frente Negra, a Legião Negra, né, que é um grupo de trabalhadores negros que caem no conto da sereia, né, dos chamados constitucionalistas paulistas. E é interessante porque, justamente, em 1932, se vocês forem olhar os jornais da época, é o único momento em que há uma exaltação, né, ao trabalhador negro, esses braços fortes, esses guerreiros, né, conclamando a população negra, né, a lutarem na chamada Revolução contra o Estado Nacional, o Estado varguista, né? Claro que, né, naquela tentativa de se inserirem, uma ampla maioria morre, né? A grande maioria morre, e o canto da sereia, justamente, é que no dia seguinte, tchau para vocês, né? Mas é interessante pegar as imagens da época, os jornais da época, porque é o único momento, um momento muito seleto, muito curto, em que há essa exaltação, né? E aí os seus dados mostram muito bem isso, que não houve inserção alguma. Acho que a gente pode deixar esse microfone circulando, se mais alguém quiser falar, e eu uso esse agora, tá bom? Muito bem. E agora a gente vai avançar para falar um pouco
vulnerabilidade social na cidade de São Paulo, onde ela está concentrada. E daí eu vou explicar porque eu uso o termo vulnerabilidade social com reservas, porque eu acabo usando como referência políticas, estudos e metodologias que para falar de desigualdade social, que utilizam essa terminologia. Mas aqui na dissertação eu fiz um destaque, quero ler para vocês, né? O termo vulnerabilidade social é utilizado nesse trabalho com referências políticas aos estudos ou às metodologias direcionadas para a desigualdade social em São Paulo. Conceitualmente, utilizamos a noção de pobreza enquanto fenômeno complexo e multidimensional, não limitado às insuficiências de renda, incluindo também a desigualdade na distribuição das riquezas socialmente produzidas e do não acesso ou acesso restrito aos serviços básicos, à informação, à renda digna e à participação social e política, que se expressa nas relações desiguais vigentes na sociedade capitalista. Então, só para dar esse destaque... E a gente usou o termo realmente para conseguir conversar com a metodologia que eles usam nesses estudos, né? E daí a gente tem o mapa da vulnerabilidade social em São Paulo, que vem do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, né? Que mensura a desigualdade de 1 a 6, quanto menor o número, menor a desigualdade. Então, 1, baixíssima vulnerabilidade, 2, baixa, 3 muito baixa, 4 média, 5 e 6 muito alta e 7 muito alta rural. Então, aqui no mapa da cidade de São Paulo, destacado em azul claro e em azul escuro, a gente tem as regiões com o índice baixíssimo e muita baixa vulnerabilidade social. Onde está localizado? Na região central, no quadrante sudoeste da cidade, ali, né? E os tons mais laranjas, vermelhos, se relacionam às regiões de alta e muito alta vulnerabilidade social. Onde está? Né? Nos extremos da cidade. Então, aqui eu coloco, né, que os grupos de menor vulnerabilidade social concentram-se nos distritos de Altos de Pinheiros, Perdizes, onde nós estamos, né? Consolação, Jardim Paulista, Vila Mariana, Moema, Pinheiros, Morumbi e Santo Amaro. E nos extremos da cidade, principalmente nos distritos de São Rafael, que fica ali no Focinho do Cachorro, Grajaú, aqui embaixo, Jardim Ângela, Capão Redondo, Vila Andrade, aqui na região sul, Jardim Helena, São Miguel, Vila Jacuí, onde eu trabalho, ali no extremo leste, são as regiões de vulnerabilidade 5 e 6. E agora eu vou mostrar um outro mapa para vocês. O mapa da distribuição da população por raça em São Paulo. E daí vocês vão ver que as regiões em verde escuro é onde tem a maior concentração de negros e negras, e as regiões que tem o verde mais claro são as regiões com a menor concentração. Parece que os mapas se sobrepõem, né? Porque vocês podem observar aonde está verde escuro, né? Nos extremos da cidade. Por exemplo, 57% da população de Parelheiros, que é aqui no fundo, aqui na região sul, é composta por pessoas negras. Boimirim, 56%. Cidade de Tiradentes, ali no extremo leste, 54%. Guaianazes, ali também. Agora a gente vai olhar para a região de Pinheiros, ali no quadrante sudoeste de novo. 7% dessa população é negra. Vila Mariana, 7%. Santo Amaro, 14%. Lapa, 15%. E note que a população negra na cidade de São Paulo é 37%. Então, não é a maioria da população. E agora eu vou trazer um outro mapa. É um mapa que foi produzido pelo Instituto Sou da Paz, em 2012, que trata da distribuição espacial dos homicídios na cidade de São Paulo. Muito bem. Vocês conseguem ver bem esse mapa? Ai, volta, vem cá, mapa. Estava certo. O 13, né?
Muito bem. Ali, ó, vamos olhar para o índice 16,5%. Primeiro eu vou explicar como é feito esse mapa, né? Ele é dividido por seccional das delegacias, tá? Então, as delegacias têm uma área de abrangência, então é dividido por essas seccionais. Eu vou pedir o microfone que eu vou ali mais perto para conversar com vocês. Então, por exemplo, aqui, 16,5% dos homicídios estão concentrados na região da terceira seccional, que é aqui, no extremo, né, oeste da cidade. 27,6% dos homicídios estão concentrados na região da sexta seccional, que é aqui no extremo sul. 13,7% dos homicídios aqui em preto é na região da nona seccional. Aqui, olha, no extremo oeste. E daí, por exemplo, os menores índices, esse 3,6%. Está aqui, indo para a região central. 5,8%. Aqui. 4,4%. Então, eu coloquei esses 3 mapas na pesquisa, porque para a gente perceber que, para a gente visualizar essa articulação. É como se os mapas fossem se sobrepostos, né? As regiões mais pobres, a concentração maior de população negra e a maior concentração de homicídios. E daí eu acho que não vai dar tempo de me aprofundar. Eu trago um autor no 3º capítulo, que é o Achilles Mbembe. Eu acho que a gente pode, porque em 10 minutos, né? Não tem nem coragem, né, Gi? Né? Sim. Então, eu quero que vocês, né? Quero escutá-los também. E o Mbembe, ele tem um conceito, né, que ele desenvolveu a partir do conceito de Foucault, que é o de necropolítica. Então, ele fala que esses territórios, essas regiões periféricas, elas são regidas pela lógica da necropolítica, das políticas de morte. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. A produção da morte na realidade das periferias brasileiras está escrita nas diversas vulnerabilidades constituídas em torno da população negra. A precarização da vida desse segmento, desde o pós-abolição, construiu as condições para o seu extermínio. A distribuição desigual da morte na cidade de São Paulo constitui-se em uma necropolítica estatal de gestão do espaço urbano e controle da população, seja por omissão, seja por cumplicidade com os padrões mórbidos de relações raciais no Brasil. O contexto, né, que o Mbembe estuda é o continente africano. Né, ele fala que as regiões periféricas do capitalismo, elas são regidas por essa lógica que alguns corpos são descartáveis e algumas mortes são até desejadas. E o Estado, ele faz a sua gestão através, né, da morte também e da produção da morte dessas pessoas. Eu trago esse conceito para a minha pesquisa porque a gente percebe isso na realidade das periferias, né? Os jovens negros estão morrendo não só pela bala do tráfico, pela bala da polícia, mas também pelas condições históricas, né, que foram constituídas em torno das condições de vida da população negra. Eu falo que ele amplia o conceito do Foucault, que é o conceito de biopoder, que o Foucault fala da produção e controle da vida, né, através de políticas de gestão do nascimento, da segurança pública, em que o Estado passa a fazer viver e deixar morrer. Com a necropolítica, o Estado, ele faz morrer e deixa viver. Então, acho que é um conceito que eu acho que é importante, ainda mais num contexto de políticas neoliberais, né, que as políticas públicas elas são enfraquecidas, né, nessa lógica do capital. Então,
faz muito sentido isso. E, para finalizar, eu coloquei esse título, Crônicas de uma Morte Anunciada, porque eu faço menção a um livro do Garcia Marques, que eu acho que muitos de vocês conhecem, né? O que acontece no Crônicas de uma Morte Anunciada? O autor já começa com spoiler, né? Ele já fala que o Santiago Nassar, que ele vai morrer. Então, a gente entende isso desde a primeira linha do livro. E ele fala que todas as pessoas ali do vilarejo, eles sabiam que o Santiago seria assassinado pelos irmãos Vicar. E, no decorrer do livro, o Santiago ele vai se encontrando com essas pessoas e ninguém faz nada para impedir. E, no final do livro, a personagem morre. O que acontece é que não estamos lidando com personagens, né? Os Caíques continuam morrendo. Os Robsons, os Davilsons, os Amarildos e as Cláudias continuam morrendo, né? E as Luanas continuam morrendo. E a gente sabe onde essas pessoas estão morrendo e também por quê e os mecanismos que geram essas mortes, né? Tem uma frase do Luther King que ele diz que, em alguns momentos, o silêncio é omissão. E esse momento chegou para a gente agora. É isso. Bom, e as questões ajudam a gente a aprofundar algumas coisas, que foi, né, trouxe aspectos gerais, então é a oportunidade também de... Bom, então sou a Márcia, né? E aí, primeiro eu queria te parabenizar e falar da sua coragem, né? Assim, dizer o quanto é corajoso discutir esse tema, porque enquanto você falava, eu me lembrava da minha infância, né? Eu cresci, eu passei a maior parte da minha infância, então também sou da Zona Leste, por isso que aquela hora você falou, União de Vila Nova, eu já trabalhei por lá. Eu sou da região de Ermelino Matarazzo. E eu cresci com os assassinatos na década de 80, que eram a todo final de semana, né? E uma peculiaridade do bairro em que eu morava é que os assassinatos, naquele período, eles aconteciam dentro das casas, né? Então, tinham as brigas entre os traficantes, tinha a entrada da polícia, mas tinha uma característica diferente de que a gente sabia, as pessoas, de repente, alguém falava assim, lá dentro daquela casa, hoje mataram 3, 4, né? Isso foi a minha infância inteira. Que é uma realidade que aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando, o que mudou, né, nessa tática do extermínio, porque lá naquele período a gente sequer pensava que isso era extermínio, mas é o período do Esquadrão da Morte, né? Aquela década. Então, eu vi muito isso, e é um tema que me remete muito a esse período, que me deixa bastante emocionada, mas que eu nunca tive coragem de entrar em contato diretamente com ele, e você hoje, brevemente, me fez revisitar aquele espaço, e lá também a característica era dessa população, né? Desses jovens, e muita crueldade em relação às mulheres, né? Eu me lembro daquele período do assassinato de uma moça que tinha a minha idade, de uma barbárie muito grande, que a gente conhecia a família, tudo. E era assim, morreu, no dia seguinte a gente está de novo fazendo todas as coisas e faz parte do cotidiano. Acho que era isso que eu queria dizer, que não é natural, mas que na nossa vivência isso acaba sendo naturalizado, porque a gente acaba, acho que, endurecendo para conseguir continuar naquela realidade. Então, na verdade, não é uma pergunta, mas é só para dizer do quanto seu tema ele é fundamental, né? Do quanto a gente precisa olhar para a juventude negra e pensar, e aí eu faço não sei se você, em algum momento no seu trabalho, fala sobre a militância negra, né? Não sei se isso está posto, mas que eu acho que essa é uma dívida que a gente tem enquanto militância, que nas últimas décadas, a gente vê muito a discussão de um grupo importantíssimo, que é a discussão das cotas raciais,
E eu me lembro de um adolescente numa atividade que nós estávamos e que ele se levantou e disse: é muito importante que a gente discuta cotas raciais, mas se a gente não parar, enquanto sociedade, para pensar o extermínio da juventude negra, daqui 20 anos a gente não vai precisar de cota. Né? Claro que ele estava fazendo uma fala muito... Mas do quanto é isso, né? Assim, nossos jovens continuam morrendo e a gente está olhando para daqui 30, 40 anos, mas não está olhando para essa realidade hoje. Então, o seu tema é muito importante e eu estou super emocionada. Para quem me conhece, vou parar, né? Bom dia, sou Eliana, da Bia. É um prazer, Cláudia, poder te ouvir, né? Acho que uma grande contribuição para nós, que trabalhamos, atuamos, estudamos esse tema. Na verdade, eu queria só fazer uma menção, uma provocação que você fez, que foi um parênteses, na verdade, que você falou que no Senac você falou sobre o tema e que você chegou à conclusão que, na verdade, as pessoas não tinham informação. Eu tenho sempre questionado sobre isso, se é uma questão mesmo de informação, né? Acho que o racismo como estrutural e estruturante das relações vai nos colocando em determinado lugar que, mesmo com a informação, é difícil abrir mão dos seus privilégios ou daquele lugar, ou do reconhecimento dessa dívida que é histórica. E eu acho que é um desafio muito grande para a gente, especialmente para a gente que é negro, estar diante dessa bandeira e dessas várias questões adiante, né? Mas eu não acho que é falta de informação, né? Então, eu não sei exatamente o que é, eu acho que a gente está aí pensando, estudando, debatendo isso, mas eu não acho que é só uma falta de informação, porque, como você mesmo diz, a gente tem muita produção de conhecimento, de dados, e até a Roberta fez uma observação. Nenhum dos dados que você trouxe são de instituições militantes ou mesmo de esquerda, né? São dados oficiais, de instituições mais, vamos dizer assim, né? Do sistema. Então, acho que era só uma provocação. Obrigada. Sou uma pessoa tímida. Então, também me chamou muita atenção essa sua fala, né? Como eu disse a vocês, eu fiquei já muito impactada da primeira vez em que eu ouvi a Cláudia, né? Ali a gente precisa dialogar mais e, enfim, foi fundamental a sua presença aqui hoje. Eu tenho a impressão, Eliane, que ela estava chamando a atenção para a questão da formação, né? E, de fato, embora a gente conviva com isso e muita gente finge que isso não existe, né? Ontem à noite, acho que 3 jovens foram assassinados, né? Não tão longe daqui, e também a vida continuava. As pessoas passavam pelos corpos sem tomarem conhecimento. Acho que a questão que é fundamental para a gente é porque na nossa formação essas questões não aparecem, né? A gente está aqui num momento bastante ímpar na formação, né, no curso de serviço social, discutindo algo que é do nosso cotidiano, né, que muitos lidam na sua militância, alguns, né, acho que a gente ainda, infelizmente, é uma minoria, trata isso nas nossas pesquisas, mas quando a gente pega os nossos currículos, as nossas matrizes curriculares, isso não aparece na formação, né? Eu acho que é nesse sentido que a Cláudia estava dando um desconto para essa assistente social, né? Na formação, mas é um desconto muito pequeno e a gente tem, né? O desconto não pode ser tão grande. Por que eu estou dizendo isso? A Brenda, que viria hoje, ela teve dificuldade, por exemplo, dentro o negócio está gravando, né? Dentro de uma disciplina lá que é chamada de seminário de TCC ou algo assim,
né, a professora coordenadora dessa disciplina não reconhecia o termo genocídio da população negra. Você não pode falar disso. Isso não existe, não pode. Né? Então, a gente teve que brigar e mostrar, inclusive teoricamente, que era possível, sim, adotar, né, o conceito de genocídio. Esse conceito não é algo fechado também. Né? Então, ela pode, primeiro, demonstrar o que é genocídio, depois explicar por que estava em curso no Brasil, está em curso no Brasil, né, uma política de genocídio da população negra. Né? Então, acho que isso é um ponto importante e que a gente tem que discutir nos nossos currículos. Né? E acho que essa discussão não pode se restringir aos pesquisadores negros, às pesquisadoras negras. Isso tem que dizer respeito a todos nós. Né? Isso tem que estar presente na nossa formação. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque, além de tudo, a gente sabe que no Brasil, né, a corrente dominante, se eu estiver dizendo bobagem aqui, a Bia me corrija, né? Mas a gente sabe que, pelo menos a partir de 79, a gente tem uma linha mais crítica dentro da profissão, né? Dentro do curso, dentro da formação. Né? E se a gente não contar com os nossos pesquisadores críticos para isso, aí é um problema. Né? E o problema está falando agora recentemente, está comentando com a Cláudia, um pesquisador fantástico, que foi do Partido Comunista, né? Não é assistente social, mas acho que vale a pena a gente pensar nisso. Leôncio Basbal, né? Fantástico, historiador maravilhoso. Aí estou relendo algumas coisas dele sobre 1917, e é impressionante o quanto a ideia da democracia racial era algo comum. Né? Então, assim, não é a questão da formação, mas é também um desejo muito grande de aceitar isso como uma norma estabelecida e como se isso funcionasse. Né? Embora, olha, gente, veja bem, né? A situação não é tão assim, mas no Brasil existe a democracia racial, que é bastante diferente dos Estados Unidos, aqui as raças convivem harmonicamente, e isso é um problema. E aí, para finalizar, tem um autor, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que é um filósofo francês chamado André Tozel. Né? Para os mais íntimos, a gente pode chamar de André Tozel, vocês vão achar do mesmo jeito, tem vários textos dele disponíveis, né, em PDF na internet, em que ele chama atenção justamente para isso, para o quanto há um grupo de pessoas, né, um grupo de trabalhadores que não se constituem sequer enquanto exército industrial de reserva. Né? São os matáveis, são aqueles que a gente pode efetivamente descartar. E aí, quando a gente olha, por exemplo, os crimes de maio de 2006, né? Os crimes que já viraram parte do nosso cotidiano, a gente vai entender essa política. É por isso que eu concordo plenamente com as pesquisas que demonstram, né, que está em curso, né, uma política, e é uma política de Estado, né, ou por omissão, ou porque, né, em se tratando do Estado de São Paulo, inclusive, né, ou por omissão, ou por intenção mesmo, está em curso, né, uma política de genocídio no nosso país. Por favor, agora a vez é com vocês. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Renata por ter aceito esse convite dessa TP e a Cláudia por ter trazido essa importantíssima pesquisa. E eu quero dizer, e quero concordar com o que a Renata falou e com o que a Cláudia falou, que, de fato, nós temos uma questão de classe, mas nós temos uma questão violenta do racismo no interior da discussão da classe. Né? Quando a Cláudia faz o reparo, a questão da vulnerabilidade, ela já demonstra a concepção que ela tem. Ela pega esses dados, mas ela diz, olha, nós não podemos desvincular de quem produz a desigualdade de quem produz a pobreza. Então, a produção da pobreza e da desigualdade, ela é fruto deste modo de produção. Mas ele afeta mais centralmente
entre os trabalhadores e trabalhadoras pobres, as negras e os negros, né? Eu acho que esses dados que vêm aqui, eles são claros para todos nós. E é genocídio, sim, porque a população, os trabalhadores e trabalhadoras estão sendo assassinados, se a gente for lembrar, e agora todo o movimento das Mães de Maio de 2006, o que isso significa. Há uns 3 anos, fazendo um debate aqui na PUC, com um projeto de extensão universitária, Refazendo Vínculos, coordenado pela professora Rosalina, da graduação, na região de Paraisópolis, onde a maioria dos jovens e das jovens que aqui vieram são negros e negras. E, ao saírem da PUC, rapidamente a polícia as parou e os parou, né? É muito diferente a gente fumar um baseado nas Perdizes e ser branco, e você ser um aviãozinho na periferia, é esse que vai ser encarcerado. E não aqueles que fazem o grande tráfico, porque a quem interessa a ilicitude das drogas? Ao grande capital e ao grande tráfico. Então, eu penso que o que vocês estão trazendo é de fundamental importância. Algo que deveria ser debatido, como disse a Renata e a Cláudia, não só entre negros e negras, mas entre todos os trabalhadores e trabalhadoras. Porque eu não sou negra, mas eu sou uma militante ativa em defesa da luta contra o racismo. E isso não é fácil nas universidades, esse debate, acho que a Renata disse muito bem. Embora o nosso projeto de formação profissional, no caso do serviço social, com a ruptura do conservadorismo, deixe claro a luta contra qualquer tipo de exploração e opressão de gênero, raça e etnia, ainda nos cursos de formação, a questão racial ela é tratada em núcleos, em oficinas, mas elas não perpassam a formação como um todo. Então, se a gente for pensar, 53% da população, como diz a Cláudia, na cidade de São Paulo é negra, mas ainda onde ela está concentrada, nas periferias, e é onde se dá o genocídio. Da mesma maneira, Rafael Braga. Não é? Então, negro, e agora nós temos a campanha 30 dias por Rafael Braga, que iniciou ontem, e que nós temos que estar nessa militância, porque quem são os que são presos, os que são torturados, e no momento em que ainda a tortura permanece nesse país. Os órgãos de segurança são os instrumentos de segurança que são utilizados, são os mesmos da ditadura militar. Eu acho que é importantíssimo a gente ter essa clareza, né? E essa ideia, não só racista e elitista, ela está presente, outro dia a Renata nos chamava a atenção, do olhar, quantos professores existem nas universidades, quantos têm acesso e permanência, e agora a Márcia fala, bom, a luta por cotas é importante, mas se a gente não discutir e não é só pesquisar e militar, nós sequer teremos cotas, porque estarão todos mortos. E, por último, dizer que ele é genocídio, porque o pensamento neoliberal e liberal diz exatamente isto. Nós estamos vivendo no momento do capitalismo, onde a população sobrante tem que ser exterminada. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Hayek. É o pensamento liberal. Quando a Cláudia apresenta os dados, no Brasil, nós temos maior número de mortos, assassinados, do que tivemos nas guerras e na guerra da Síria e todas as guerras imperialistas. Então, o que significa efetivamente esse genocídio? E aí, viu, Renata, eu acho que é uma deliberação, sim, porque a política higienista e repressora e truculenta na cidade, no estado de São Paulo, e que não começa hoje. Se a gente for pensar Jânio Quadros, ele teve uma política higienista. Se a gente for pensar o Kassab, ele teve uma política higienista. Quer dizer, vários governos municipais com políticas higienistas. Eu trabalhei durante 30 anos, eu vou concluir, que eu estou falando demais, mas eu trabalhei 30 anos como assistente social e trabalhei muito nas periferias. Então, conheço Itaí Paulista, conheço Grajaú, conheço Capão Redondo, conheço São Miguel, conheço Taquera, Guaianazes, Cidade Tiradentes, trabalhei muito. E lá, desde sempre, a luta pela ocupação da terra, porque também a população pobre e negra lhe sobrou os fundos de vale.
lhe sobrou as áreas de risco nas periferias. Também a maioria da população que vai para a autoconstrução, embora esteja um momento lúdico de construção do churrasco, mas foi o que lhes restou mediante uma política deliberada segregacionista. Então, eu quero dizer e convido a todos e a todas que são professores, professoras, pesquisadores, que isso seja algo nosso, não só na pesquisa, mas como sujeitos históricos e de luta, porque temos que lutar na formação, temos que lutar na universidade, temos que lutar para que essa e outras ATPs se consolidem, mas mais do que isso, que esse seja um tema não só pontual, mas que ele, de fato, seja incorporado às nossas grades curriculares. Porque nós somos, grande parte, maioria, mulheres e que também sofremos opressões no interior desta relação e com quem trabalhamos, a maioria de mulheres negras e na periferia da cidade de São Paulo. E no Brasil, né? Mas estou dizendo agora na cidade de São Paulo. Então, um dado que a Renata dizia lá atrás, da origem da profissão e do caráter coercitivo, punitivo, se não estivermos atentos, não adianta ter um projeto de formação. Se não formos sujeitos permanentemente de mediação e de combate em relação a essa barbárie, a esse genocídio, e é parte da nossa luta. Então, quero agradecer bastante a Renata, a gente vai continuar alguns dias nessa discussão, e a sua pesquisa, Cláudia. E já convidar a Cláudia para o segundo semestre, a gente já vai organizar, que não seja só no Dia Nacional da Consciência Negra, mas a gente vai organizar na universidade, com os alunos e alunas que estão tratando dessa questão, e também fora da universidade. Então, você, a Renata, já estão convidados, a gente já está nessa organização, porque se a gente não tiver a solidariedade de classe e a solidariedade contra as opressões, e isso caminha junto, nós estamos devendo do ponto de vista de um projeto libertário e emancipatório. Então, parabéns e obrigada por você estar com a gente, Cláudia e Renata. Obrigada. Oi, Cláudia. Ai, gente. Eu fui, todo mundo foi lá. Tudo bem? Cheguei atrasada. Uma das perguntas é na linha do que a Renata já apontou como uma bibliografia possível, a Bia também já comentou, mas qual é a função, assim, a minha pergunta é qual a função, qual é o lugar que o genocídio tem na ordem capitalista, assim, né? Se é essa função de o não valor, o desvalor, né? Eu não sei, assim, eu li um texto uma vez mas que é de racismo em Portugal, e ela trabalha com a noção de o valor é o homem branco e tal, e a mulher é o antivalor e não sei o quê, enfim, questões assim. Mas eu só estou dando um exemplo para eu tentar explicar a minha pergunta. Aí eu quero aproveitar a sua vinda para você falar o que você acha, e se não tiver nada a ver também. E a segunda pergunta você falou naquele videozinho que você passou, você falou sobre o aumento do número de mulheres negras comparativamente à diminuição do número de mulheres brancas. E aí eu queria saber o que você acha disso, assim, porque eu sei que uma parte disso, tem uma parte disso que é de genocídio mesmo, de extermínio, como o caso da Cláudia. Existe a questão da saúde, que também eu sei que é um grande debate no movimento de mulheres negras e tal, mas tem a questão da violência doméstica também, né? E aí eu queria pensar junto com você, assim, o que você... Porque tem uma mediação aí que é o homem, ali do outro lado, mas tem uma outra mediação que são os mecanismos de proteção, pensados para proteger as mulheres ou não. Eu tenho ido numa chave, assim, de que
a construção da proteção é necessariamente patriarcal, né? Ela é intrinsecamente patriarcal, e patriarcal no sentido, inclusive, racista, porque ela protege uma feminilidade, que é a feminilidade branca. Daí eu peguei aquele discurso não sei pronunciar o nome dela, que a Angela Davis fala, da Sojourner, acho que é isso, né? E eu não sou mulher. Me parece que os mecanismos de proteção são mecanismos que protegem uma mulher que é uma mulher sinhá, né? Que no limite é uma mulher sinhá. É uma chave que eu tenho ido, assim, mas aí eu queria aproveitar, se você puder falar sobre isso. Tá bom? Obrigada. Pode falar. Como é que você fecha? Isso. Aí todo mundo que for falar já fala, depois a Cláudia faz a fala. Cláudia, não é uma pergunta também, é só agradecer publicamente, em nome do NEAN, em nome das alunas e dos alunos da pós-graduação. Você contou um pouco da trajetória de como você fez a pesquisa. Para mim é fundamental, porque também estou nas vias de entregar. E eu queria só te contar rapidamente que foi um desafio a gente ter essa TP, né, hoje aqui. Porque já foi dito, isso não é discutido, nem na graduação, nem na pós-graduação. E o que eu falei no primeiro dia, né, da TP, esse tipo de mobilização só vai vir da gente, só vai vir dos oprimidos. Não dá para esperar que venha de outro lugar. E essa TP foi uma organização das alunas e dos alunos que se sentiam incomodados com isso. A professora Barroco e a Bia compraram essa briga, porque foi uma briga, né, para ser aprovado no colegiado, né? Não foi fácil. A gente se articulou mesmo, escreveu a ementa para que a gente chegasse fundamentado para defender a TP, porque senão a gente não conseguiria que essa TP existisse. Você vê a dificuldade e as barreiras que ainda tem de discutir esse tema. E aí a sua presença aqui é fundamental. Você estar na USP, um espaço hegemonicamente branco, discutindo o genocídio da população negra, de fato, como a Márcia disse, além da sua coragem, para a gente é fundamental. E do serviço social também. Que até eu falei, parece um eufemismo a gente ter que defender, que tem que discutir questões étnico-raciais no serviço social. Então, é só no sentido de gratidão mesmo da sua presença. A questão de raça já está superada. Isso, porque o discurso foi esse. A questão da raça já está superada. Ela é a nossa representante discente, que estava lá brigando na reunião. Tem alguns professores... Assim, né, foi uma proposta apresentada e alguns professores questionaram que o termo racial, né, por entender que a questão da raça já está superada, então não precisa ficar voltando nisso. E aí toda a discussão foi, a raça é humana. Mas na luta lá conseguimos a questão do título, né, como organizar o título da TP e tudo mais. E aí foi uma luta lá, professora Bia. Acho que você estava no dia... Eu estava de licença. Estava de licença, exatamente. Eu tinha caído no Fora Temer, vamos construir a greve geral, e estava arrebentado em casa, só para a gente contar como é que foi. E aí os alunos falaram, vamos embora, porque a gente tinha feito, não sei se vocês lembram, a gente foi também a sugestão do NEAN, foi a sugestão do núcleo, né, de estudos, pesquisa de aprofundamento marxista. Fazer o lançamento do livro da Angela Davis, onde a gente chamou todo mundo que está militando nessa área, a gente fez o lançamento, e as alunas e alunos do núcleo, a gente se articulou, mesmo eu estando em licença, da importância de ter essa TP, né? A professora Lúcia Barroco estava me substituindo, também comprou essa ideia, essa proposta, e a gente, por ocasião de ser aprovado no colegiado, eu não estava por conta disso, e aí é o que a Ana Leia colocou.
E, enfim, muita batalha para que isso ocorresse, né? E, então, quero dizer que a iniciativa das alunas e alunos do núcleo foi fundamental, o apoio da professora Lúcia foi fundamental, e eu compro briga sempre, o tempo inteiro, mas que bom que a gente coletivamente está comprando essa batalha, porque, de fato, senão a gente não estaria aqui hoje, podendo não só discutir, mas também se articulando com a militância, se articulando com outros grupos de pesquisa, com outros pesquisadores, pensando numa produção específica, que recentemente a Renata sugeriu e no ato apoiei, na Serviço Social e Sociedade, ter uma coletânea específica. Acho que a Renata podia ser uma das pessoas, e eu dou força para que... Não, mas que saia... Não, mas para fazer uma coletânea específica da questão racial. Não no livro, na Serviço Social e Sociedade, né? Com essas pesquisas todas, com todas essas militâncias. Acho que isso pode ser um instrumento para a nossa batalha, para a nossa conquista, né? Nossa, muitas questões, né? Infelizmente, acho que eu não vou conseguir aprofundar alguma sugestão, mas a gente pode marcar outros encontros para tratar disso, né? Com relação à relação do genocídio na função do capital, os autores que eu usei, a autora que eu usei que trata disso, que é o Ben e Ana Luísa Flausino, vão em direção ao que a professora Bia nos trouxe, né? Que o genocídio ele está na lógica da reprodução do capital, porque alguns corpos são descartáveis, né? Algumas pessoas que, por capital, não tem mais função, então a vida delas não tem valor. Não por acaso que foi com a ascensão das políticas neoliberais no Brasil, né? Ali nos fins da década de 90, que aumentou o índice de homicídios também. Então, é concomitante, né? Então, a gente entende o racismo como, no Brasil, estruturante da divisão de classes na nossa sociedade e também dentro da lógica de reprodução desse capital, que algumas populações, alguns corpos, eles são descartáveis. Faz sentido. Isso, o corpo negro caído no chão. Ela até, não sei se vou conseguir ler um trecho, mas eu posso disponibilizar e eu coloco, né, que ela trata disso. Com relação às mulheres negras, até por uma questão de fôlego de pesquisa mesmo, foi um ponto que eu não me aprofundei na dissertação, né, mas também como militante, nesse sentido, a gente reconhece, né, a violência que as mulheres negras e periféricas sofrem, são as maiores vítimas de violência doméstica, né? Todos os indicadores sociais, a mulher negra, né, está em desvantagem, inclusive com relação ao homem negro, e o número de homicídios dentre as mulheres negras também tem crescido muito, né? Ainda o destaque da juventude negra é maior, e foi sobre isso que eu me debrucei nessa pesquisa, mas sem desconsiderar essa questão, né? Quem sabe num artigo, em outros momentos, a gente consiga aprofundar esse ponto também. Uma outra coisa que eu queria falar que eu acho que foi a Márcia ou a Eliana, que falou com relação à militância. Então, só um ponto de destaque, né, do papel que o movimento social negro teve para dar visibilidade a essa questão, né? Só em 1996, o item raça, cor, foi colocado nas pesquisas que mensuram os homicídios. Isso foi por conta de uma mobilização desse movimento. Então, se não fosse por isso, talvez hoje a gente não tivesse a dimensão, né, do que está acontecendo, né? E a gente entende que, para pensar em planos, em formas de pensar em medidas que, né, que minimizem, que mudem, que transformem essa situação, a gente precisa de um bom diagnóstico, né? E esse diagnóstico ele veio por conta de uma mobilização para pedir esse item, e também ali na Conferência de Durban, que foi a primeira vez que o Brasil foi forçado a se assumir como um Estado racista, né? Que criou políticas para prejudicar o acesso de um segmento aos seus direitos fundamentais. Eu vou ter que finalizar, mas eu quero finalizar
a partir de uma conversa que eu tive hoje com meu pai, né? Hoje de manhã, todo dia eu vou lá, né? Me despedir dos meus pais. E meu pai falou que estava muito contente, né? De ouvir, né? De voltar na PUC, de vir falar da pesquisa. Mas ele disse, Cláudia, tudo bem, né? Você pesquisa, mas é importante você falar do lugar de alguém que pesquisa, mas lembrar que você é uma mulher que vivencia todas essas coisas, né? Então, quando a professora fala de não esquecer do seu lugar de militância, que está na rua, que está atendendo, que está com todas essas pessoas, né? De trazer esse lugar para todos os lugares que você vai. Então, foi uma fala que ele me trouxe hoje de manhã, eu quero fazer memória aqui. E aproveito também para fazer memória, que eu acho que é importante, é um exercício que eu gosto, né, de fazer, dos meus ancestrais, os nossos ancestrais que tombaram e que lutaram antes. Então, se o meu corpo hoje resiste, se é um corpo que pesquisa, que está aqui conversando com vocês, é porque outras e outras, né, lutaram, né, sobreviveram. E eu lembro a barbárie, né, do tráfico de escravos, né, das lavouras, né, das periferias, né. Então, é por conta do suor e do sangue dos meus ancestrais que resistiram e lutaram e lutam, que o meu corpo resiste e luta hoje, né? E a todos, a estes e essas que lutaram antes e que morreram, eu faço memória e estou aqui hoje conversando com vocês, né? Os nossos corpos também resistem, né? Somos feitos de luta, de sangue, de suor, de memória, de criatividade e alegria. E é tudo isso que eu trago para conversar com vocês e somo com os corpos de vocês também. Então, gratidão por esse momento, por essa troca de ideias. E estou muito aberta para voltar para a gente conversar. Tá bom?